Bom dia a todos aí os seguidores da página das Pinhais em Foco. Nós estamos aqui nessa manhã de sexta-feira aqui com o Marinho, professor Marinho Silva, professor, advogado aí do município das Pinhais, o qual que se dispõe aí desde 2019, perdão, já vem aí colocando o seu nome à disposição para o pleito do executivo do nosso município. Nós vamos conversar um pouco aqui com o Marinho, saber qual que são as expectativas dele, o que ele vem fazendo aí nessa luta constante para tentar aí disputar uma cadeira do executivo, aonde não vai ser fácil, como todo mundo sabe, né? Bom dia, Marinho. Bom dia, Daniel. Primeiro, uma satisfação muito grande estar aqui na tua página e poder me apresentar e apresentar o Partido Novo para o pessoal de São José dos Pinhais. Marinho, primeiramente eu queria que você se apresentasse. Quem que é o Marinho pro pessoal que vai compartilhando, pode comentar, pessoal, compartilhar. Bom, eu sou daqui de São José dos Pinhais, estudei Arnaldo Jansi, estudei no Costa Viana, meu escritório, sou formado em Direito pela PUC, meu escritório, desde que eu me formei há 25 anos, está instalado aqui em São José dos Pinhais. Sou professor há 15 anos, professor de uma instituição de ensino no curso de Direito aqui em São José, bem no centro, aqui na Rui Barbosa, bem próximo aqui do cemitério principal. Sou coordenador do curso de Direito aqui em São José e também coordenador do curso de Direito dessa instituição de ensino em Araucária. Participei de associação comercial, fui rotariano durante 17, 18 anos e o que eu tenho de orgulho é de ter fundado uma das ONGs mais atuantes aqui de São José, chamada Projeto Roman, que ela trabalha a adoção de crianças, né? Como hoje nós comemoramos agora dia 25 de maio, há poucos dias atrás, 12 anos de existência. Minha família veio para cá enquanto eu era pequeno. Minha mãe foi costureira, meu pai pedreiro, né, negro e pedreiro. Então vim de uma família de classe baixa e graças a Deus eu estou me lançando e participei do processo seletivo do Novo, justamente porque eu acho que eu ganhei muito de São José dos Pinhais e é a hora de eu poder retribuir um pouco de tudo que essa cidade me deu e as oportunidades que me apareceram. Marinho, você é natural de São José dos Pinhais? Não, eu nasci em Cascavel e vim para São José dos Pinhais quando eu tinha 12 anos. Hoje eu tenho 50 anos, né? Marinho, você foi servidor concurso, cargo comissionado na prefeitura, né? Você exerceu alguns cargos lá. Você poderia falar os quais foram e como que foi a sua passagem pela prefeitura? Tá. Bom, para o pessoal entender, a prefeitura elas tem as suas secretarias e as secretarias elas são divididas em secretarias técnicas e secretarias políticas, né? As secretarias políticas são aquelas que estão mais na linha de frente, onde existe uma visibilidade maior. A secretaria técnica é aquela que trabalha no meio de campo para dar suporte a todas as outras secretarias. Então é assim, são funções técnicas. Eu fui secretário de Administração e Recursos Humanos na gestão do prefeito Cetim, em 2013 2014, fiquei 2 anos. E eu fui chamado, não por indicação de nenhum deputado, nenhum partido político, não, eu fui convidado porque o prefeito tinha uma necessidade de se trabalhar o Estatuto do Servidor, o plano de cargos, verificar a medicina e segurança do trabalho e retomar o diálogo existente com o Sindicato dos Servidores. E como eu sou advogado trabalhista, eu fui com essa incumbência. Nesses 2 anos desenvolvi o trabalho. Quando finalizei, no meu entendimento do trabalho, eu saí da gestão e voltei para o meu escritório. Na gestão atual, eu fui convidado para ser o procurador-geral do município e eu tinha como finalidade, e foi o pedido do prefeito atual, era de que eu pudesse fazer uma análise pormenorizada dos contratos administrativos e buscar uma gestão de ética. Trabalhei por todo esse período, de 2 anos também. Quando eu verifiquei que eu já tinha pelo menos desenvolvido uma boa atividade
E quando a gente verificou, porque quando você trabalha da forma ética, nem sempre agrada o sistema, e o sistema, eu falo o seguinte, quando você é ético e trabalha dentro, e técnico, e trabalha dentro da administração pública, ou você se adapta ao sistema, ou você é expulso, né? Eu acho que eu fui expulso, porque todo mundo falava que eu estava engessando a administração pública, mas não. Quem conheceu e trabalhou comigo sabe muito bem que nós estávamos buscando um trabalho ético, e quando eu vi que eu estava atrapalhando, eu pedi para sair, melhor, eu fui solicitado a minha saída e acabei saindo. Mas tem assim 2 grandes projetos que eu acho que foram muito interessantes. Enquanto secretário de administração, nós criamos o programa Boas Práticas para ouvir aquele servidor lá da ponta para que ele trouxesse ideia para a administração pública. Esse programa existe até hoje. E quanto procurador-geral, nós criamos a Central de Recuperação de Crédito, porque a administração pública ela ficava muito passiva no recebimento da arrecadação, e nós buscamos fazer o quê? Criar um ambiente onde pudesse facilitar as questões de resolução de débitos do contribuinte para com a prefeitura, e também que ela tivesse uma postura muito mais ativa na busca de arrecadação. Marinho, e a nossa segurança do município, assim, como que você vê a segurança de São José dos Pinhais? O que pode melhorar? Eu vejo assim, né? Com a participação dos municípios na segurança pública, o Estado e o governo federal eles acabaram se distanciando, né? Houve a criação da Guarda Municipal. Os integrantes da Guarda Municipal são extremamente valorosos, inclusive nós temos representantes da Guarda Municipal dentro do Partido Novo. Mas eu tenho assim, algumas ideias, né? Entre as ideias e as pilastras do Novo, ele é segurança, saúde e educação. Dentro da segurança, nós temos a necessidade de nós aumentarmos o efetivo. O efetivo hoje é desde quando nasceu, então ele está... e houve servidores que saíram nesse período. São José cresceu nesse período, então há uma necessidade do aumento do efetivo. Segundo detalhe, nós temos que trazer as novas tecnologias para dentro da administração pública. E dentre elas está monitoramento de todos os espaços. Nós temos também, surgiu aí o aplicativo, né, da Guarda Municipal, que eu acho extremamente interessante, mas nós temos que ter assim, câmeras em todos os locais, principalmente na área rural. Nós temos uma deficiência muito grande do atendimento, da segurança na área rural da cidade. Eu acho que nós temos que estender isso e chegar até a área rural com o aumento da patrulha rural. Nós temos que gerar uma sensação de segurança na população, e aí você veja como isso é importante, Daniel, porque quando a gente fala em segurança, a gente fala que ela permeia inclusive o plano diretor. O que é o plano diretor do município? O plano diretor do município é aquele onde diz o que as zonas, se ela é rural, se ela é residencial, se ela é industrial. Eu vou te dar um exemplo da 15. A 15 é uma zona comercial que está dentro do plano diretor. Se você passar agora, 11 horas, vai ver um movimento muito grande de gente. Em contrapartida, se o teu filho sair do Silveira da Mota e vier em direção ao ginásio, 10 horas da noite, ele vai ser assaltado. Por quê? Porque não existe movimentação nenhuma. Então o plano diretor ele tem que unir, pegando um exemplo a 15, fazer com que haja uma mescla entre comércio e residência, para que até pelo menos 10 horas exista movimentação de pessoas, que não é comercial, mas é residencial. Então nós temos essa visão de adequar o plano diretor de São José dos Pinhais no que diz respeito à segurança. E um outro detalhe. Em 2018 saiu o SUSP. O SUSP é o Sistema Único de Segurança Pública, que é como se fosse o SUS, né? A integralização de políticas de segurança do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. E no entanto São José dos Pinhais não trabalhou em nada com relação a esse SUSP. Não está preparado para isso. Isso há um compartilhamento não somente de estratégias de segurança, mas também de verba. Então nós temos que fortalecer, aplicar, nos adequar enquanto cidade ao SUS para que a gente possa receber programas de verba para a segurança pública. Agora, sobre a saúde, que é algo que todo mundo... Eu nunca vi se as pessoas gostam tanto de só falar saúde, né? Esquecem que o município não é apenas saúde, né? Mas as críticas só em cima da saúde, da falta de hospital, jornalzinho feito aí falando de hospital.
que você tem a dizer sobre a saúde? Eu vejo assim, cara, e população. A saúde é um direito básico, né? É uma garantia fundamental. Eu acho que nós devemos sim falar sobre saúde, nós devemos sim falar sobre educação, nós devemos sim falar sobre segurança, né? A saúde, e principalmente agora nesse momento de pandemia, ela aflorou a falta de gestão tanto do município, quanto do estado, quanto do governo federal. E isso ficou muito evidente que a falta de capacitação técnica por parte dos gestores, eles impactam efetivamente nisso. O que nós precisamos enquanto população? Cara, eu preciso de uma saúde que esteja na frente da minha casa, na porta da minha casa. E como que isso pode acontecer? Através de um posto de saúde fortalecido, que ele atenda em horário extensivo, né? Então que não adianta eu ter um posto de saúde que trabalhe das 8 até as 17 horas. Se eu trabalho numa outra localidade e que o meu filho na madrugada vai passar por necessidade, vai ter uma febre, então eu preciso estender o horário de atendimento de alguns postos de saúde. Outro detalhe, a gestão técnica de hospital e de UPA. Por que não nós fazermos parcerias para que haja uma possibilidade de uma gestão mais qualificada e uma mobilidade maior no que diz respeito ao atendimento da população? E tem uma terceira situação que você vê que é muito engraçado, a utilização novamente das novas tecnologias, né? Eu vou dar um exemplo. Uma menina que tenha 3 filhos, São Marcos. 2 horas da manhã, uma das crianças tem a febre. O que ela tem que fazer hoje? Ela vai ter que pedir ou para um vizinho ou para um parente carona para ir até a UPA, lá no Afonso Pena. Ou ela vai ter que pegar um táxi ou um Uber. Vai chegar lá no Afonso Pena, na UPA. A UPA é atendimento para urgência e emergência. Então, ou seja, ela vai ficar um horário extremamente grande, porque o caso dela não é de nenhuma das situações de atendimento prioritário pela UPA. E ela vai ficar, ela e as outras 2 crianças naquele ambiente. Depois ela vai ser atendida e ela vai voltar para casa. As novas tecnologias hoje, existe a possibilidade do teleatendimento, que tá acontecendo na pandemia. Então, é um dos programas do Novo, nós já estamos estudando isso. Todo mundo tem smartphone. Você pode, através de um aplicativo, de você fazer o preenchimento dessa mesma menina, lá no São Marcos, verificar quais são as condições, como que está a criança, quantos graus de febre, e acessando inclusive o cartão SUS dela. Isso pode ter uma central de atendimento com clínico geral ou com residente, onde ele vai poder fazer o primeiro atendimento. E nesse primeiro atendimento ele vai poder falar o seguinte: olha, você vai tomar esse antitérmico, você vai dar para a tua criança esse antitérmico, nós vamos marcar alguns exames e esses exames já vão estar linkados com o laboratório central. Amanhã, 3 horas da tarde, você vai poder fazer esse exame. Se por acaso nós vamos reagendar para amanhã à noite um outro teleatendimento. No outro dia, à noite, essa mãe vai poder dar o feedback e vai consultar com esse médico e verificar qual foi o resultado do exame, se ela precisa trabalhar em alguma outra especialidade ou se está tudo ok. Isso, Daniel, sem sair de casa, dentro do próprio aplicativo dela. Isso chama-se teleatendimento. Ah, Marinho, isso é difícil. Não é difícil, nós estamos aplicando, Curitiba está aplicando isso, o Brasil inteiro está aplicando isso. Ah, mas como que nós vamos ter acesso à internet? Aí é uma outra política pública que nós temos que criar de acesso à internet. Ah, mas como que faz o receituário? Certificação eletrônica está acontecendo no Brasil inteiro. Então são essas novidades tecnológicas e novidades de gestão que nós queremos aplicar para São José dos Pinhais. Marinho, e hospital? Você vê a possibilidade de uma construção de um hospital novo ou parceria com alguma outra empresa, como o Sírio-Libanês, como já foi citado em alguns pontos, né? Eu vejo o seguinte: nós estamos sofrendo hoje com o hospital em razão de ausências de plano de gestão. Primeiro, o Hospital São José ele era de iniciativa privada, de uma associação, que tinha os seus problemas tal, e foi municipalizado, na minha opinião, de forma incorreta em gestão anterior. Hoje, como que existe o hospital? Houve uma promessa de uma construção, e aí vem erros de plano de gestão, de construção de novos hospitais. Não precisa disso.
Nós temos que primeiro fazer o atendimento o fortalecimento daquilo que nós estamos, que nós temos obrigação enquanto município, que é o quê? Unidade básica, posto de saúde. Então nós temos que fortalecer o posto de saúde para resolver tudo lá na unidade básica. No hospital não existe organograma de funções e não existe capacidade de gestão, tomando todos os cuidados. Eu sei dos profissionais que estão ali trabalhando, eu sei da qualidade dos profissionais, mas há necessidade de um plano de gestão não somente para tampar ou para acabar com o problema hoje. Nós temos que pensar em gestão de médio a longo prazo. Então, na minha opinião, nós teríamos que fazer uma parceria com a iniciativa privada na parte de gestão do hospital e gestão de UPA, para dar uma qualidade e uma mobilidade maior. Outro detalhe, isso nós estamos falando para atendimento SUS. Se por acaso você tem o teu plano de saúde e você passa por uma necessidade, você vai ser atendido aonde? Em São José dos Pinhais. Não existe. O Hospital São José não atende. Então existe uma possibilidade de você fazer parceria com os planos de saúde para que haja uma reinvenção ou um reequipamento do hospital, aumento do próprio hospital que nós temos hoje, para atendimento a plano de saúde. E os planos de saúde têm interesse, porque eles não têm outro local em São José dos Pinhais que eles possam atender o seu contribuinte. Então, existe a possibilidade de um hospital novo? Pela iniciativa pública, eu acho que não. Isso já ficou provado nessa gestão que não existe a possibilidade. Mas existe a possibilidade de melhorar a gestão do Hospital São José? Sim, existe. E tem um outro detalhe, Daniel, que eu acabei lembrando. Você falou do Sírio-Libanês. O Sírio-Libanês, eu acompanhei o projeto e a ideia deles de instalação, e tem uma situação que eu acho muito interessante. Qual que era? A de criação, numa conversa que eu tive com eles, e depois eu fui pesquisar de uma forma mais profunda, nós podemos transformar São José dos Pinhais no turismo de saúde. Como que funciona o turismo de saúde? Você cria uma especialização em São José dos Pinhais. São José dos Pinhais seria uma cidade especialista num determinado item. Vamos pegar, por exemplo, oncologia. Isso o que vai trazer? Você pode fazer parceria com instituições de ensino e trazer uma faculdade para cá. Você pode que a iniciativa privada construa efetivamente o hospital. Nesse hospital vai ter pesquisas no que diz respeito à oncologia, que é o câncer, né? Oncologia. Então nós vamos ter pacientes que vão ser atendidos de São José dos Pinhais na área de oncologia, e nós também podemos trazer pacientes de fora, via SUS ou não, particular. Isso tudo vai gerar o que eles chamam de turismo da saúde. Então vai vir um paciente de outra cidade para São José dos Pinhais e normalmente ele vem com um acompanhante. Vai ter que ficar em hotéis da cidade. Eles vão almoçar e jantar em restaurantes da cidade. E eles vão comprar aonde? No comércio local. Então isso, através de parceria pública-privada, com iniciativa privada, você pode transformar São José num centro de especialização médica e favorecer o turismo de saúde. Interessante sabia esse funcionamento assim. Marinho, e assim, na parte do esporte, assim, qual que é a política sua ou a política do Novo, ou é a mesma política, não, se envolvendo o esporte? Porque nós vemos que, querendo ou não, tem muita falha assim, dentro do esporte, da Secretaria de Esporte, não do atual secretário agora, né? Sim. Mas do que já veio antes. O que você tem assim pro esporte como política pública? Veja bem, por mais que não é uma área principal do Novo, mas é uma área principal minha, né? Para quem me conhece sabe, eu sempre pratiquei esportes em São José dos Pinhais, joguei jogos estudantis, joguei jogos da juventude, jogos abertos pelo município, viajei muito, conheci o Paraná e representando São José dos Pinhais. Eu faço meu esporte diário, eu corro todo dia. Já fiz provas de corrida de montanha, corrida de rua, já cheguei a fazer 75 quilômetros em 2018 na Patagônia, levando a bandeirinha de São José dos Pinhais, já fiz 4 maratonas, eu corro todo dia em São José dos Pinhais. Corria no Parque São José, corria no Parque Náutico e corro nas ruas de São José dos Pinhais e sempre participei de todas as provas de rua. As minhas 2 filhas fazem parte de projeto de vôlei em São José dos Pinhais.
uma com 12 e outra com 15 anos. Representam São José dos Pinhais, já foram jogar fora em Marechal Cândido Rondon, Toledo, Rio Grande do Sul. Então assim, eu tenho um carinho todo especial por parte do esporte. Tanto que eu vejo o seguinte, nós temos que fortalecer o esporte tira a criança da rua, o esporte ensina a mobilidade econômica, então é a possibilidade aquele atleta que tem uma condição financeira maior, ele está desenvolvendo no mesmo ambiente com aquele que talvez não tenha criança que não tenha tanta condição financeira, e isso é interessante para as duas crianças saberem conviver nesse mesmo ambiente. Eu acho que isso inclusive tem que ser levado para as escolas. Na educação nós temos alguns projetos de escolas em turno integral, ampliando o que já existe hoje, e nós temos projetos em escola semi-integral. Nesse semi-integral nós temos na parte da tarde a parte de reforço escolar e também de esportes. Então esse eu acho que tem que ser um cuidado extremamente grande, uma potencialidade. Se você for ver, nós temos atletas aqui de São José dos Pinhais, para atletas que estão sendo reconhecidos nacionalmente, nós temos atletas de atletismo que estão sendo reconhecidos nacionalmente, que pegaram seleção brasileira, nós temos atletas de triatlon que também são referências no nosso município, nós temos de taekwondo, nós temos de futsal, nós temos de vôlei. Então assim, nós temos que potencializar isso para fazer a projeção da cidade, tirar as crianças da rua e dar uma condição muito melhor de saúde, que eu acho que é o que todos precisam. E o tal do fundo partidário? Esse não poderia estar de perguntar, que como o Novo, como você mesmo citou antes, é novo mesmo partido, né? Qual que é a visão sobre o fundo partidário? Tá. Quando você falou que o Novo é novo, eu me lembrei de uma situação que tem algumas pessoas que acabam me perguntando. Falam bem assim, mas Marinho, você está saindo pelo Partido Novo, mas o Novo não é novo, porque você fez parte de gestões anteriores, né? Então assim, eu gostaria de deixar bem claro que primeiro, eu fiz parte de projetos técnicos, na qual eu desenvolvi, eu acredito que é contento, e depois eu deixei de lado. E eu acabei saindo. Segundo detalhe, que o Novo ele prega o seguinte, uma nova forma de fazer política, não inexperiência política. Tanto que um dos deputados federais nosso mais expressivo, que é o Van Hatten, Marcel Van Hatten, ele era de outro partido antes dele ir para o Novo, e nada impediu que ele faça hoje uma gestão e um mandato totalmente eficiente, né? Quando nós falamos em fundo partidário, fundo eleitoral, ou seja, dinheiro público, o Novo não usa dinheiro público. Maria, você está falando isso por causa dessa eleição. Não, se você for no Estatuto do Novo diz o seguinte, uma das condicionantes de você se filiar e você participar é você não utilizar nenhum dinheiro público, nenhum fundo partidário nem eleitoral. O Novo, na eleição de 2016, não utilizou e fez 4 vereadores no Brasil. Na eleição de 2018, não utilizou e fez o governador de Minas Gerais, o Zema, fez 8 deputados federais e fez 10 ou 12 deputados estaduais e distritais sem utilização de dinheiro público. E nós estamos indo para processo eleitoral em 2020 em 35 cidades para executivo e mais 40 e poucas em processo de vereador sem utilização de qualquer dinheiro público. Não é o Marinho que está falando. Nós nunca utilizamos nenhum centavo e não vamos utilizar nenhum centavo. E uma coisa que tá pegando muito aí no discurso aí, que para muitos, entre nova, velha política, que desde 2018, da eleição de 2018, começou a se polarizar essa palavra, né, com a eleição do então presidente Bolsonaro, muita pré-candidato, hoje que não estava lá atrás, mas agora está começando a aparecer, isso é bom também, prega muito o discurso dos gastos públicos, em enxugar a máquina. O que você vê sobre os gastos públicos? O que tem que diminuir cargo comissionado? Como é que funciona no seu ponto de vista? Daniel, é o seguinte, quando a gente passa por uma gestão técnica, quando a gente fala em gestão técnica, a gente fala o seguinte, ela tem que ser uma gestão eficiente. Pensa na tua casa. Na tua casa você tem uma fonte de renda e você tem os teus gastos. Os teus gastos não podem ser maior do que o que você recebe.
A administração pública tem que ser do mesmo jeito. Você tem que gastar aquilo que está recebendo. Só que a obrigação do executivo, da prefeitura, é atender aos interesses básicos da população. Isso tem um custo, né? Nós temos uma folha de pagamento de 52%. Tínhamos. Eu acredito que essa folha de pagamento hoje, por causa da pandemia e uma queda de arrecadação de São José dos Pinhais de 30%, eu acho que nós estamos aí em 65% de folha de pagamento. Que não tem como reduzir, porque o servidor tem que receber o salário dele, tem que receber o 13º, tem que receber o adicional de salubridade, tá? Então o que nós temos que fazer? Aumentar a arrecadação. Mas aumentar a arrecadação como? Cortando despesas. Então já está no nosso desenvolvimento do plano de governo, e nós lançamos isso, e o engraçado foi que outros colegas começaram também a trilhar a mesma situação. Isso é bom, porque o novo também ensina nos exemplos. Então é bom que tem pré-candidato já falando que vai reduzir o número de secretarias, que foi algo que nós lançamos lá atrás. Já está no nosso projeto de reduzir de 22 secretarias para 12, 10 a 12 secretarias. Com isso já vai haver corte de despesas, corte de locação, corte de cargos comissionados. Nós vamos reduzir o número de comissionados. E quem trabalhou comigo, seja na Secretaria de Administração e seja na Procuradoria do município, sabe muito bem que somente participa de cargos comissionados. Primeiro, nós damos preferência a servidor público, e segundo, quem tem capacidade e competência. Nós não colocamos pessoas que não têm experiência, como eu já vi, pessoas com função de chefia dentro de um setor altamente técnico da prefeitura que não sabiam nem por que estavam lá. Então nós temos que colocar quem? Eficiência. Quando você corta o número de comissionados, você vai reduzir despesas. E por outro lado, nós temos que o quê? Que aumentar a arrecadação. Não aumentar imposto, mas aumentar a efetividade da arrecadação. E como que nós aumentamos isso? Trazendo novas empresas, fazendo com que a riqueza fique em São José dos Pinhais e não fazer com que o pessoal de São José dos Pinhais gaste em outro município. Nós temos que fazer com que fique aqui. Nós temos que atrair novas empresas. Nós temos que valorizar a vocação de São José dos Pinhais. A agricultura nossa está abandonada. E aqui eu vou mandar mais uma novidade para São José dos Pinhais e para o setor agrícola. Nós, quando formos eleitos, nós vamos abrir um mercado municipal em São José dos Pinhais, para que o agricultor coloque o produto dele e eu, como cidadão, eu possa lá comprar diretamente, além de aprimorar o turismo, e nós já temos projeto nesse sentido. Nós temos que dar vazão à safra. Então assim, nós temos que valorizar as vocações de São José dos Pinhais, aumentar a arrecadação, como nós fizemos com a Central de Recuperação na gestão atual, que pelo que eu vi parece que está um pouco abandonada lá no que diz respeito à função que era ela de fazer o contato direto, a cobrança do contribuinte que está em atraso, dando opções para ele negociar com a administração pública, aumentando a arrecadação e reduzindo despesas. Aí nós vamos conseguir chegar numa eficiência de gestão. Sobre o transporte público, que é um outro caos que sempre tem reclamação. Ali, no meu ponto de vista, eu vejo aí que o então ex-secretário Fabrício Tambolo tentou, quando estava como secretário, né, fazendo algumas ações ali, inclusive até impediu ali que tivesse aumento em fevereiro, que as empresas protocolaram. Ele convenceu ali, conversou com o prefeito, convenceram que não seria necessário o aumento da passagem pela questão das próprias empresas não estarem prestando os devidos serviços, né? O que você vê sobre o transporte público? O que tem que melhorar? Eu vejo assim, primeiro, o transporte público é de competência do município. Isso está na Constituição. Que ele pode fazer de forma direta ou ele pode delegar. Então vamos trabalhar assim. Hoje, qual que é o custo do transporte coletivo para São José dos Pinhais? Mês, 5,5 milhões. Realizado por iniciativa privada. Se for para a prefeitura assumir, pode colocar aí 7, 8 milhões mês. Então nós temos condição de assumir enquanto prefeitura? Não temos. Tanto que se você pegar, por exemplo, a frota de transporte escolar, nós temos talvez uma frota maior do que algumas empresas de transporte coletivo aí do Brasil, e talvez até em São José dos Pinhais, mas alguns veículos novos foram recebidos nessa gestão, mas se você for ver, a frota lá é de 15, 20 anos que está transportando nossas crianças. Tá? Então o município não tem capacidade de gerir o transporte coletivo, então ele delega. Quando você delega, você faz um processo licitatório. Um processo licitatório, ele tem as suas cláusulas, é um contrato, né? Um contrato administrativo, um contrato de concessão.
Então aí alguns pitacos que eu dou, né? Tem algumas pessoas que falam bem assim, ah não, porque eu vou cortar o transporte coletivo, vou tirar as empresas que estão aí. Ok, você pode fazer isso, mas qual que vai ser o impacto disso para o município de São José dos Pinhais? Sendo que nós estamos, eu acredito que na metade do contrato licitatório, se nós fizermos um cálculo aí de 5,5 milhões por mês, nós estamos falando em 60 milhões por ano, nós estamos falando em 420 milhões que falta para o contrato. Se tiver uma multa contratual ali de 10, 20%, nós estamos falando em 100 milhões de multa, né? Fora perdas e danos. Quem que vai pagar isso? Né? É nós, eu contribuinte, você contribuinte e o pessoal que está em casa. Então assim, tem que fazer as coisas, mas com qualidade de gestão, com eficiência. Com relação à fiscalização, é assim. Enquanto eu estava na procuradoria, eu tive acesso ao contrato administrativo de transporte coletivo. E nesse contrato de transporte coletivo tem uma cláusula que fala como que é o valor da tarifa. Está lá, assinado pela prefeitura, inclusive, e pelas empresas concessionárias. E o que compõe a tarifa? Despesas, né? O lucro da empresa, toda empresa da iniciativa privada ela é feita para dar lucro, e isso resulta no número de usuários, e agora na pandemia deve ter caído e muito, o número de usuários para a utilização do sistema. Então assim, eu particularmente acho totalmente errado a postura de, não vou autorizar aumento da tarifa. Ok, eu acho que nós temos que fazer a redução da tarifa, mas não é bloqueando, porque isso daí acaba ficando no contrato e um dia mais cedo ou mais tarde vai ser pago. Então como que vai ser feito? Vai ser subsídio da prefeitura? É uma possibilidade? Com subsídio você consegue reduzir o valor da tarifa. Quando fala-se assim, porque as empresas não estão atendendo a necessidade do município. Cara, existe um contrato. No contrato existem as responsabilidades. Então o que está faltando, na minha opinião? Gestão. Está faltando fiscalização da administração pública para que as empresas de transporte coletivo cumpram para aquilo que elas assinaram o contrato. E o contrato é lei entre as partes. Se ela não está atendendo, aplica-se o contrato. Muitas vezes não se aplica o contrato, por quê? Porque também tem deficiência de atitudes da administração pública. E aí tem medo de cutucar o negócio porque pode ter ações contrárias também. Então assim, eu acho que o transporte coletivo ele tem que ser pensado de forma atual, médio e a longo prazo. Eu acho que tem que ter um plano de mobilidade, porque esse plano de mobilidade também é um dever da gestão, da administração pública, de verificar qual que é a possibilidade de um transporte coletivo de qualidade, que eu acho que deve ter. Eu acho que a pessoa não pode e não deve utilizar o carro dela, ela deve utilizar o transporte coletivo, então nós temos que favorecer o transporte coletivo, mas para a gente favorecer o transporte coletivo nós temos que ter uma tarifa mais baixa, uma qualidade de transporte, né? E fazer com que um atrativo para que as pessoas deixem seu carro em casa. Marinho, mas tem mais duas perguntas para não tomar muito seu tempo também. Então, o meu tempo é todo teu, mas se quiser ficar um dia aí, nós ficamos um dia. Você tocou num assunto aí que me fez lembrar uma discussão entre num grupo do WhatsApp aí, aqui do município, nós que você não está nesse grupo. Tem pré-candidato a prefeito, que diz ser, né? Tem pré-candidato a vereador. Estava vendo uma discussão que estava dizendo o município não cobrar o IPTU. É capaz do município sobreviver realmente se não cobrar IPTU? Veja bem, o município ele sobrevive da arrecadação de imposto. Primeiro que você falar que não vai cobrar IPTU, o Tribunal de Contas e o Ministério Público vai falar que é invasão de divisas. Isso é proibido. Principalmente quando São José dos Pinhais não consegue atingir as garantias mínimas da população. Então, legalmente, quem fizer isso vai responder lá na frente. Segundo detalhe, como você vai conseguir gerir os serviços públicos sem você ter arrecadação? Tá? Eu acho que, na minha opinião, ao invés de você cortar a arrecadação de IPTU, talvez nesse momento agora, o que pode ser feito é você dilatar o prazo. Você fazer, a pessoa não paga nesse momento, mas ela vai pagar lá na frente, mas ela vai ter que pagar. Mas o que eu acho que deveria ser feito é o seguinte:
O IPTU ele tem que ter um plano de gestão melhor. A gente sabe muito bem que o IPTU ele é calculado em cima de terrenos ou áreas construídas. E a gente sabe muito bem que tem várias construções que não são averbadas. Se não são averbadas, elas não refletem efetivamente no resultado do IPTU. Então é a planta que eles chamam, a planta urbana, que ela faz um cálculo para a geração do IPTU. Então o que nós podemos fazer? A partir do momento que nós tivéssemos uma fiscalização maior da Secretaria de Urbanismo, nós poderíamos verificar aquelas construções que foram realizadas e que não foram averbadas e que isso daí passe a incidir sobre o recolhimento do IPTU. Como que você faz essa parte de levantamento? Fiscalização. Aí você vai falar bem assim, mas Marinho, é só fiscalizar? Cara, nós temos 320 mil habitantes. Sabe quantos fiscais nós temos na Prefeitura de São José dos Pinhais? 7, 8 fiscais. Para fiscalizar recolhimento de ISS, fiscalizar as empresas, fiscalizar IPTU, fiscalizar meio ambiente, fiscalizar a urbanismo, as construções. Então, nós temos que ter um plano de gestão. Qual que é? Potencialização do nosso poder de fiscalização, não aumento e não redução de pagamento, mas que seja pago por quem efetivamente tem que pagar. Interessante. Mas, Marinho, vamos então aqui encerrar por hoje. Foi bom, agradeço você ter aceito o convite. Agradeço bastante. Você pode dar suas falas finais? Daniel, primeiro, assim, eu queria agradecer a oportunidade que você nos deu, tanto a mim quanto a estar aqui representando. Nós já temos o nosso vice-prefeito, que vai ser ratificado nas convenções, que é o Dr. Vanderlei. O Dr. Vanderlei foi presidente da OAB, foi presidente do Observatório, conselheiro da OAB estadual, é uma pessoa que tem uma representatividade, família daqui de São José dos Pinhais também. Então nós gostaríamos de agradecer a essa oportunidade de nós estarmos falando. Por quê? Porque quando se fala em eleição, parece que eles só pensam naqueles que já estão no governo, né? Então são aqueles que já são políticos, já é o prefeito atual, é um ex-prefeito, é um vereador, e as novas lideranças políticas não dão espaço. Então você dar esse espaço para nós é muito bacana. Outro detalhe, nós temos um compromisso muito grande de fazer uma gestão séria, ética, transparente, com redução de carga e que atenda efetivamente aquelas pessoas que precisam. Que é aquela pessoa que está no bairro, que é aquela pessoa que precisa de um posto de saúde, aquela pessoa que precisa da segurança, aquela pessoa que precisa da escola, que precisa de uma creche que atenda às necessidades dela. É essa pessoa pela qual nós vamos fazer a nossa gestão. E ao mesmo tempo falar o seguinte: a gente não vem aqui com um discurso populista, a gente não vem aqui falar naquele negócio que vai construir determinadas coisas que não constroem, a gente não vai falar para a população que nós vamos pavimentar São José inteiro quando a gente tem que ter condições financeiras para isso. A gente não vai falar que vai tirar imposto, que vai deixar de cobrar uma série de situações quando o município somente sobrevive da arrecadação também. O que a gente vem aqui falar é o que é possível e viável e trazer novas propostas de otimização, capacitação e melhoria do serviço público. Então eu espero contar com a participação de todos vocês. Se quiserem, nos sigam nas nossas redes sociais, nós temos muito mais ideias. E se tiver outras oportunidades que a gente possa talvez trabalhar mais especificamente de cada tema desse, eu estou inteiramente à disposição. Obrigado a você, obrigado ao pessoal que acompanha a sua página e me coloca à disposição para qualquer momento a gente poder esclarecer outras dúvidas caso tenha. Ok, obrigado, Marinho. Esse foi o professor Marinho Silva, professor e advogado. Então, até o momento aí, pré-candidato, né, ao pleito à Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais pelo Partido Novo. Muito obrigado a todos.